Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Silene, estou responsável pela área de marketing e vendas do CPQD. Muito obrigado a todos que nos assistem e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a terceira live de uma série que estamos organizando e preparando com muito carinho, com a participação de clientes, parceiros e autoridades. O nosso objetivo com essa série é promovermos momentos de reflexões sobre o novo cotidiano, no ponto de vista de tecnologia, segurança e inovação. Hoje a nossa live terá 1h15 de duração e o tema é as perspectivas de transformação digital das cidades. Eu convido para conduzir este bate-papo com os nossos convidados, o Maurício Casotti, que é o nosso líder, é o líder para o tema Cidades Inteligentes no CPQD. Maurício, vamos lá, agora é com vocês e uma excelente live para todos. Bom, obrigado, Silene, boa tarde a todos. Eu sou Maurício Casotti, lidero a atuação do CPQD em Cidades Inteligentes. O tema Cidade Inteligente é debatido em diversos fóruns e pilotos de soluções pontuais já vêm sendo implantados já há algum tempo. Mas, com o isolamento social e as restrições impostas pela pandemia em curso, nós percebemos o quão essencial é a transformação digital para habilitar o nível de resiliência demandado em todos os segmentos da economia e da sociedade. Gostaria de agradecer, portanto, a presença dos nossos convidados e a todos que estão conosco neste momento. Gostaria de pedir, então, que os nossos convidados se apresentem. Vou pedir para começar agora, então, com o Carlos Passos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo de Campinas. Carlos, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício. Começo agradecendo o convite que o CPQD me fez para participar dessa live, um tema bastante importante, que é cidades inteligentes, né, no contexto dessa pandemia que a gente está vivendo. Cumprimento também o deputado Vitor Lippe, que está aqui participando junto com a gente, Eduardo Caplano, do BNDES. É um prazer estar debatendo aqui com vocês. Deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Carlos Passos, eu sou engenheiro eletrônico de formação, fiz mestrado e doutorado na área de computação e automação industrial, trabalhei por 30 anos no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, que é um centro de pesquisas, talvez a maioria conheça, né, em tecnologia da informação ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Há 3 anos e meio para cá, eu estou coordenando a área de Ciência, Tecnologia e Inovação na Prefeitura de Campinas, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e, além disso, também tenho participado, desde 2014, já há bastante tempo, do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, sou secretário executivo do Conselho, e essa temática, né, de cidades inteligentes tem sido pautada, né, nas discussões do Conselho, e um dos projetos que a gente desenvolveu nessa área, que foi bastante relevante, foi o Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente. É um plano estratégico para 10 anos, né, que vai de 2019 a 2029, onde a gente estabeleceu, então, as diretrizes para o desenvolvimento, para o processo de transformação digital da cidade de Campinas, né, no conceito que não é só cidade inteligente, mas é uma cidade inteligente, humana e sustentável, né? Então, essa tem sido a nossa dinâmica. Obrigado, Carlos. Agora eu vou pedir para o Eduardo Caplano, do BNDES, por favor, se apresentar. Obrigado, Casotti. É um prazer aqui estar com vocês, conversando sobre um tema tão crítico que está se tornando cada vez mais essencial na vida de todos, a questão da digitalização, transformação digital das cidades. É uma honra estar aqui dividindo essa live com o deputado Vitor Lippe, com o Carlos Passos, grande especialista, também voltando a uma conversa aqui com o CPQD, um parceiro nosso, do BNDES de algum tempo. Então, como o Casotti adiantou, meu nome é Eduardo Caplano, eu sou economista do BNDES, sou atualmente gerente de relacionamento institucional com o setor público.
mas previamente já tive experiência com o tema de cidades inteligentes diretamente. Trabalhei na elaboração do Plano Nacional de Internet das Coisas, que o BNDES conduziu junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, durante os anos de 2017 até 2018. A gente conseguiu entregar não só as bases do que está se tornando o Plano Nacional de Internet das Coisas, mas também foi uma iniciativa onde a gente desenhou e começou a implementar projetos piloto de cidades inteligentes utilizando Internet das Coisas. Então, é uma iniciativa, acho que um grande marco aqui para o país, para que o BNDES contribua para que a administração pública, em parceria com empresas, instituições de pesquisa, avancem nessa agenda de cidades inteligentes, tragam aprendizados. Bom, eu falei que eu sou não só o gerente de relacionamento institucional, mas eu também sou, no BNDES, o líder de um projeto corporativo de inovação no setor público, onde nós estamos coordenando 3 iniciativas ligadas à inovação, uma ligada à blockchain, a outra à transformação digital e digitalização de serviços no setor público, e, por fim, um tema mais específico de cidades inteligentes. Então, estou muito satisfeito de fazer parte dessa conversa, espero que seja proveitosa para todos aqui dessa conversa, todos que estão participando e nos assistindo. Muito obrigado, Kaplan. Para nós também é muito bom ter vocês todos aqui conosco, e eu gostaria agora de, então, passar a palavra para o deputado Vitor Lippe para se apresentar, e então a gente dá início ao debate. Deputado, por favor. Bem, boa tarde, Maurício, boa tarde a todos vocês. Quero primeiro cumprimentar o CPQD aí em nome da Sirlene, enfim, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito. O CPQD é um dos maiores centros de pesquisa e inovação na área de tecnologia de informação do mundo, né? Isso orgulha muito nós que conhecemos o trabalho de vocês. Cumprimentar também o Eduardo Kaplan, do BNDES, que é essa instituição que a gente defende tanto lá no parlamento, porque vocês são o nosso banco de financiamento, e isso é absolutamente estratégico para o país. Ao Carlos Passos, que é da de Campinas, o Carlos, uma das mais importantes e provavelmente, né, uma grande cidade aí, provavelmente não, comprovadamente um grande centro de tecnologia do Brasil é Campinas. Então, meus cumprimentos a vocês. E eu queria rapidamente falar que eu sou médico de formação, estou quase 30 anos na vida pública, fui vereador 8 anos, depois fui secretário da Saúde aqui de Sorocaba 8 anos, depois fui prefeito 8 anos, depois fui presidente do Parque Tecnológico aqui durante um ano que nós criamos, e agora estou há 6 anos como deputado federal e sou um entusiasta aí da tecnologia, da inovação, né, e acredito muito na questão agora dessa grande oportunidade do Plano Nacional de IoT ser implantado no Brasil e a gente poder digitalizar aí as nossas empresas, o agro, as nossas indústrias, as cidades, né, aproveitarem melhor o conceito aí de cidades inteligentes para poder prestar melhores serviços aí à sociedade, enfim, melhorar a vida das pessoas, né? Estamos trabalhando no parlamento. Nós tivemos a oportunidade de criar a Frente Parlamentar de Apoio às Cidades Inteligentes e estamos também com 2 projetos na Câmara Federal que vêm ao encontro das necessidades aí do nosso Plano Nacional do Ambiente de IoT no Brasil, que um é a Lei das Antenas, para reduzir o tempo aí de instalação das antenas para melhorar a conectividade, que é fundamental, e também a desoneração dos sensores de IoT, que são equipamentos muito importantes aí para o M2M, né, para conectividade aí máquina a máquina, e hoje a legislação entende esses sensores como se fossem celulares, e isso criou uma tributação, né, faz uma tributação absurdamente elevada, que é muito mais caro do que o próprio sensor em si, além da burocracia. Depois nós vamos falar mais sobre isso, e dizer que eu sou entusiasta do tema, cumprimentar cada um de vocês pela oportunidade de estar falando sobre tecnologia, sobre inovação, porque nós temos uma grande certeza, é que tudo vai mudar cada vez mais rápido. Então, e em época de pandemia, isso também trouxe a aceleração de algumas mudanças. Então, é um tema muito oportuno e a gente espera dar uma contribuição de compartilhar alguns aprendizados aí nessa jornada.
Muito obrigado, deputado. Mais uma vez agradecer a presença por ter aceitado o convite de participar desse debate, dessa conversa, desse bate-papo aqui nessa live. Gostaria de lembrar aí a todos que estão nos assistindo que é possível enviar questões pelo chat lá no canal do YouTube mesmo. Tentaremos responder algumas das questões no final. Bom, a pandemia e a necessidade de isolamento vem acelerando a transformação digital e desafiando as organizações de todos os perfis a se reinventarem, como já foi lembrado bem aqui pelos nossos convidados. Passamos a fazer muito mais uso de tecnologia da informação e comunicação. Prova é essa própria live, que antes poderia estar ocorrendo num evento presencial, mas isso também tem acontecido no consumo e prestação de serviços, inclusive nos serviços públicos ofertados na cidade, ofertados aos cidadãos. Então, a proposta aqui nessa live é explorar essa realidade, ouvir a opinião aí dos nossos convidados, qual a visão a partir da sua área de domínio, mas certamente todos aqui estão fortemente ligados ao tema Cidade Inteligente. Então, para começar esse debate, eu gostaria de perguntar aos nossos convidados sobre os maiores desafios impostos pela pandemia. Quais os principais desafios que as cidades estão enfrentando hoje nesse cenário? Como manter os serviços essenciais ao cidadão? Para iniciar esse debate sobre esse tema dos desafios, eu gostaria de convidar, em primeiro lugar, o Carlos Passos para colocar o seu ponto de vista sobre a ótica aí da administração municipal. Carlos, por favor. Antes de falar, é um evento sobre tecnologia, mas é importante que a gente fale um pouco sobre o contexto geral, né? A gente tem a impressão que os astros conspiraram contra todos nós no mundo, né? E no Brasil, em particular, a gente está vivendo 3 crises simultâneas, né? A crise sanitária, a crise econômica e também uma crise política. Essa última eu vou me abster de comentar, né? Vou ficar um pouco mais nessa questão da crise sanitária e da crise econômica, né? É importante dizer que na Prefeitura de Campinas a gente está procurando atacar essas 2 questões, né, que são centrais aí para a gente poder avançar com a gestão da cidade, com os nossos projetos, né. Em relação à crise sanitária, o que é importante fazer, na realidade, é preservar, né, a vida das pessoas, né, e a gente fala preservar os CPFs, né. E já em relação à economia, né, a gente fala em preservar as empresas e preservar o CNPJ. Então, é claro que numa escolha, né, de prioridades, é importante que a gente preserve a vida das pessoas, né. Então, tem uma atuação muito forte da Prefeitura em garantir, né, assistência de saúde, assistência médica para as pessoas, né, tanto montando uma base hospitalar bastante importante, né, que possa atender não só as enfermidades provenientes do vírus, né, do Covid-19, mas também das outras doenças em geral, né. E, na realidade, o que a gente tem percebido é que, por mais que se disponibilize leitos de UTI, né, por cidadão, a pressão é muito grande, a gente está sempre no limite, então tem uma corrida muito grande por garantir esses leitos, né, e o leito em si só, ele depende, além das pessoas, depende de equipamentos também, né, respiradores, depende de uma série de tecnologias que você precisa aportar, né. E em relação à economia, de uma forma geral, né, o que se procura fazer é tentar manter o mínimo de atividade econômica possível, né. Claro que a pandemia nos traz uma série de restrições para algumas atividades, né, mas tem se procurado, na medida do possível, garantir que alguns serviços possam funcionar, né, alguns até por meio de uso de aplicativos para poder fazer a parte de e-commerce, toda a parte de logística operacionalizada com um suporte bastante grande também, né? Então, a gente tem procurado atuar nessas 2 frentes, né? Tanto a frente sanitária, a frente da saúde, como a frente da tecnologia, né? E uma coisa que tem nos preocupado bastante é que a gente tem verificado, né, tanto andando pela cidade, conversando com as pessoas e com as empresas,
é que tem muitos negócios que, na realidade, eles estão fechando não só nesse período de pandemia, né, mas de uma forma permanente. Então, há uma grande preocupação em discutir com os empresários como é que essa pode ser a retomada da economia, né, para que, de fato, a gente possa garantir emprego e renda para a população, né? Então, acho que esses são aspectos gerais bastante importantes, né? E em relação aos serviços essenciais, né, o governo federal tem atuado bastante também junto com o governo estadual e o próprio município, né, aí garantindo, por exemplo, o programa de auxílio emergencial, né, para ter uma renda mínima para as pessoas, né, como também auxílio a crédito e outras atividades, outras iniciativas nesse sentido, né. E aí, em relação à prefeitura, né, ela tem, dentro dos serviços essenciais definidos pelo governo federal, tem só alguns, né, cerca de 10 serviços que estão, na verdade, sob o comando, né, sob a jurisprudência do município, que é manter a assistência à saúde, que eu já comentei, né, a questão atendimento à assistência social, a questão de mobilidade, né, o transporte urbano, prover o transporte das pessoas com segurança, né, a distribuição de gás, água, energia, né, que são feitas por concessões ou pela própria Sanasa aqui em Campinas. Então, esses serviços essenciais eles estão sendo mantidos, né, em forma operacional, né, e também há uma preocupação grande em tentar manter as pessoas de uma forma, já que elas estão ficando nas suas residências, de uma forma saudável, né, com a sua questão da saúde mental, e essas são as coisas de uma linha mais geral, né, que está sendo tratado nesse momento que a gente está vivendo, né. Obrigado, Carlos. Realmente, estamos vivendo um novo cotidiano, um novo normal, onde está todo mundo ficando em casa. Saúde e economia são grandes preocupações de como vai acontecer a retomada. Agora, eu gostaria de convidar e ouvir um pouco da opinião sobre esses pontos e complementar essa visão dos desafios. Gostaria de convidar o Eduardo Kaplan, do BNDES, para falar. Obrigado, Casotti. Bom, eu acho que é muito importante ter esse espaço para comentar algumas ações. Eu vou falar, obviamente, também de ações do BNDES, apesar de aqui na live eu estou falando muito mais sobre o aspecto pessoal, né? As minhas opiniões não refletem as opiniões da instituição, mas eu acho que é importante ressaltar que nesse período de pandemia o BNDES também se prontificou a contribuir nessas duas grandes crises, sanitária e econômica, que o Carlos Passos mencionou. Então, a gente adotou alguns procedimentos para, enfim, remediar e atenuar os impactos tanto da saúde pública quanto da crise econômica que a pandemia está provocando. E aí eu citaria, assim, em primeiro lugar, ligado às cidades, um esforço coordenado com o Ministério da Economia, que o BNDES fez uma operação chamada Stand Still, que, na verdade, congela os pagamentos e amortizações dos juros dos nossos beneficiários, dos nossos clientes, com isso dando uma folga financeira para que eles possam passar por esse período que certamente vai ter um impacto muito grande nas suas receitas e consigam com isso manter de forma geral os seus serviços públicos funcionando. E um outro ponto que a gente também vem trabalhando é com um capital de giro para pequenas e médias empresas, também permitindo que elas ganhem um fôlego adicional para, enfim, suportar esse período que necessariamente, por conta do isolamento, as suas receitas caem. Enfim, também acho que é um outro ponto que é essencial. O BNDES também tem feito uma série de financiamentos a hospitais públicos e privados para garantir a expansão dos leitos e permitir também o atendimento de pacientes, sobretudo agora de Covid. Mas eu acho que é importante também tratar de uma forma mais geral de uma crise que está sendo exacerbada pela pandemia, mas que já vinha de tempos anteriores, né? A cidade ela é essencialmente um espaço de encontro, um espaço onde atividades presenciais são compartilhadas, né? E isso está sendo impedido, talvez um dos principais impactos está acontecendo no setor de educação, né? Que são, enfim, acaba tendo que migrar rapidamente, sem preparo, na maioria das vezes, para uma dinâmica à distância, online, e esse impacto ele tem sido muito desigual no território, no perfil racial, no perfil de renda, sobretudo por conta do grande déficit que nós temos ainda de conectividade, tanto conectividade enfim, de acesso à internet com qualidade, mas também com equipamentos que permitam uma interação produtiva
com o ensino, por exemplo, né? Então, em vários outros casos, a gente está tendo uma migração rápida para home office, com empresas fornecendo algumas condições para que nós consigamos manter as atividades, mas eu queria destacar que, no caso da educação, isso vai ter um impacto, já está tendo e vai ter um impacto que vai ser sentido por muito tempo enfim, no desempenho das nossas crianças, e que isso vai ter um impacto também muito desigual. Eu acho que a gente vai precisar também lidar com isso. Um outro tema que eu queria trazer também é que a crise econômica e a queda da atividade tem impactado sobremaneira a receita dos estados e municípios, né? Então, pensando sobretudo com a queda de arrecadação de ICMS, a situação fiscal vai ficar mais agravada, e para isso também vai ser exigido que eles apresentem projetos de modernização, de melhoria da sua capacidade de gestão, tanto de melhoria da arrecadação tributária, quanto também aperfeiçoamento das suas despesas, né? Um melhor controle, uma busca por maior efetividade das políticas públicas. Então, tem um lado que é necessário que se pense na modernização e na digitalização de serviços para o cidadão, mas eu acho importante também ressaltar a importância do Estado e dos municípios, né, se digitalizarem também como uma parte de um esforço de ganho de eficiência que compense momentaneamente a crise econômica, mas que no médio e longo prazo também gere mais efetividade para os serviços públicos e, enfim, melhor aproveitamento dos recursos públicos. Muito obrigado, Kaplan. Acho que você colocou alguns pontos, alguns desafios bastante importantes que sim têm sentido, a questão da queda de receita, a questão até das iniciativas do BNDES para tentar ajudar pequenas e médias empresas e até os municípios na questão dos financiamentos, e esse impacto na educação, pelo menos eu tenho sentido na pele também, porque eu tenho um filho pequeno, que também está em aula e precisou rapidamente migrar para aula online. Eu acho que são pontos bastante desafiadores para a gente lidar, e eu gostaria agora de ouvir, para encerrar esse bloco, a opinião e a visão do deputado federal Vitor Lippe. Por favor, deputado. Bem, nós nunca vivemos um momento tão complexo quanto esse, né, que tenha modificado tanto. Acredito que isso só aconteceu em tempos de guerra naqueles países que estiveram diretamente envolvidos na guerra. Fora isso, eu acho que nós não temos nenhuma vivência num momento tão complexo quanto esse. Tanto isso é verdade que, além dessas mudanças da população, ter que ficar em casa, isolada, né, o forte impacto econômico e social, nós tivemos também um fortíssimo impacto na questão do desequilíbrio fiscal, né, da arrecadação dos serviços públicos, que estão gastando muito mais por conta dos estados, dos municípios e mesmo a União, para financiar essa nova estrutura. Teve que ser criado aqui no Brasil tudo novo, porque o que nós tínhamos não pode ser utilizado para o paciente infectado pelo Covid, pelo coronavírus. Então, nós tivemos que criar novas UTIs, comprar novos equipamentos, criar novas estruturas de enfermaria, de leitos, né? Então, tudo foi novo. Mais profissionais de saúde, maior carga horária. Houve um aumento muito significativo dos insumos, dos equipamentos, né? A complexidade para se comprar tudo isso. Então, isso criou um forte impacto também, não só na vida das pessoas e das empresas, mas também no setor público. Tanto é que nós tivemos que criar um orçamento de guerra, né? Um orçamento aí de emergência, onde o Brasil entrou em estado de calamidade pública para rever, inclusive, as questões fiscais. O Brasil, que o ano passado gastou 150 bilhões a mais do que arrecadou, esse ano possivelmente vai gastar 800 bilhões a mais. Isso vai aumentar a dívida pública do país, né? E nós esperamos que não haja aumento de impostos. Então, isso provavelmente, esse déficit desse ano vai ter que ficar para uma conta futura. E os estados e municípios também têm aí uma previsão de queda de arrecadação que varia de 10% até 30%. Então, nós já tínhamos déficit público, não havia capacidade de investimento, agora temos ainda essa recessão
né? Há aí uma estimativa de 8 milhões de pessoas que deixaram de trabalhar por conta ou de perder o emprego ou não conseguem mais desenvolver suas atividades dentro da informalidade. Então, tudo isso agrava muito a situação. Uma série de providências foram tomadas pelo governo federal, num trabalho conjunto com o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado. Houve, nesse sentido, apesar das polêmicas políticas, essa pauta de ajudar o Brasil, de aprovar todos os recursos possíveis para ajudar as pessoas com maior risco social, com aquele auxílio emergencial de R$600, chegava a R$1.200, eventualmente por pessoa, dependendo da sua condição familiar, mas também agora ajuda as empresas, né? Está aí o trabalho forte do BNDES. No entanto, esse é um grande desafio, porque apenas 10% a 15% desses recursos chegaram às empresas. Nós temos um risco aí de um colapso muito grande. A economia sofreu um impacto fortíssimo. Mais de 50% das empresas tiveram uma queda de arrecadação superior a 50%. Alguns setores próximos de 100%, como o setor de turismo, de eventos, né? O comércio fechado. Então, é uma situação dramática, muito difícil, né? E que exige, sem dúvida, um trabalho muito forte do Congresso Nacional, e nós esperamos agora que os bancos, que têm um papel muito importante agora na capilaridade para chegar a esse financiamento aí superior a 40 bilhões de reais, e uma pequena parcela disso, volto a dizer, só chegou. Nós precisamos de uma colaboração maior dos bancos. Agora não é hora do banco ganhar, é hora do banco ajudar o Brasil a socorrer as empresas para que a gente não tenha aí um número de falências muito grandes, de inviabilizar uma expressiva parte das empresas brasileiras, porque isso vai aumentar o desemprego, né? E isso não interessa para ninguém. Então, é um momento difícil, é um momento complexo, mas é um momento que os outros países estão passando também, e eu tenho certeza, e queremos apostar muito, que nós vamos ter uma vacina, né, até o final do ano, começo do ano que vem, para que isso possa ser minimizado, e o ano que vem a gente precisa estar preparado para que o ano que vem a gente tenha uma condição melhor do que nós tínhamos antes do coronavírus. Depois eu vou falar sobre algumas iniciativas do Congresso nesse sentido. Muito obrigado, deputado. Acho que ninguém tinha no orçamento, nem empresa, nem governo, essa história da pandemia. Então, agora, eu gostaria de iniciar o segundo bloco, e gostaria de saber a percepção dos nossos convidados sobre como estamos respondendo, então, a esses desafios. Como tecnologia, por exemplo, tem ajudado nesse momento? Quais serviços precisam migrar mais rápido, precisaram, né, migrar mais rapidamente para a forma digital, para garantir a continuidade? E se vocês conhecem outras iniciativas em outras cidades, ou do Brasil ou do mundo, que poderiam dividir para a gente como a tecnologia tem ajudado a enfrentar melhor essa crise. Iniciando nesse bloco, eu vou pedir para o Carlos Passos comentar sobre essas questões, sobre como estamos respondendo, então. Carlos, por favor. Obrigado, Maurício. Bom, primeiro dizer que se não tivéssemos tecnologia nesse momento à disposição de todos nós estaríamos vivenciando um caos tremendo, né? Não dá para imaginar como a gente estaria agora se não tivesse, por exemplo, as ferramentas de home office, né? Se a gente não tivesse a possibilidade de, à distância, poder conversar, né, nas plataformas de videoconferência, realmente a coisa estaria bastante complicada, né? Também, se a gente não tivesse serviços digitais hoje que já estão disponíveis, né, em vários governos, certamente uma série de serviços não poderiam ser ofertados. Isso é a mesma coisa para o e-commerce, né? Hoje a gente consegue, a partir de casa, né, fazer aí a compra de vários bens ou serviços que a gente precise, né? E eles são entregues para a gente em casa, né, usando aplicativos, etc. E sem falar no home banking, né, também a gente consegue resolver muitos nossos problemas financeiros a partir de um aplicativo ou de um site na internet, né, e aí também vem junto as tecnologias, né, ligadas à comunicação, né, as telecomunicações avançaram muito no Brasil, né, então a gente tem uma infraestrutura que nos permite que a gente possa, à distância, manter
a maior parte das nossas necessidades sendo tratadas, né? E que sem a tecnologia, duas coisas aconteceriam. Ou a gente não daria conta de poder fazer o que a gente precisa, ou a gente teria que estar se movimentando, né, gerando aglomerações, né, e aí com isso teria um impacto maior na pandemia, né. Então acho que a tecnologia, assim, de uma forma geral, tem um papel muito importante, né. O outro lado que também da pandemia trouxe em relação à tecnologia, né, é que a gente acabou acelerando, né, a gente, pessoas, empresas, o próprio governo, acabou acelerando todo o seu processo de transformação digital, né. Então, aquelas coisas que antigamente estavam planejadas para acontecer num outro momento, todas foram aceleradas, a gente vê um monte de coisas acontecendo, eu já vou até mencionar algumas que a prefeitura fez, né, e que acabaram dando certo, né, e é um processo sem volta, quer dizer, se a gente não tivesse acelerado tudo isso, a gente não estaria na situação que a gente está hoje, né. Mesmo as empresas, né, a tomar a decisão por tecnologia, sempre elas se precedem por uma análise de risco, viabilidade técnica e econômica, que foram todas colocadas em segundo plano. Os processos foram acelerados, então, realmente, a gente acabou evoluindo bastante nessa questão da tecnologia, né. Em relação a coisas específicas, né, em Campinas, a gente já vinha atuando, não é de agora, né, já vinha atuando há um certo tempo em desenvolver uma série de sistemas, né, para atender a cidade, né, mas a pandemia nos trouxe coisas mais urgentes, né, que, de certa forma, até fizeram com que coisas passassem para um segundo plano, né. Então, por exemplo, a gente desenvolveu sistemas com informações sobre a coronavírus, né, então a prefeitura disponibilizou um site com uma série de informações para que a população possa saber como lidar com a pandemia. Foi criado um sistema para monitoramento de disponibilidade de leitos, né, isso passou a ser um ativo crítico da cidade, né, então você consegue monitorar e saber quantos estão disponíveis. Tem um acompanhamento das pessoas vulneráveis e sintomáticos, né, elas vão para casa, mas a gente continua fazendo um acompanhamento à distância. Também acompanhamento de doentes crônicos, né, que nessas horas há uma tendência a negligenciar doenças pré-existentes, mas é importante monitorar porque elas se agravam e pode depois o tratamento ou ser inviável, se tornar muito caro, então foi disponibilizado o sistema para isso também. Foi disponibilizado para a educação chips, né, para os alunos, chips para celular, né, de 3G, no caso, para que eles possam assistir às aulas e continuar acompanhando aquilo que eles estão fazendo, né. Também adotou o Google Sala de Aula, né, uma plataforma para ensino virtual, que está tendo bastante sucesso. Para ter a retomada da economia, o município criou um documento, uma declaração de estabelecimento responsável, também desenvolveu uma ferramenta para isso ser viabilizado para os comércios abrirem, né? Já estou acabando, mas o portal da transparência também está mostrando como está sendo usados os recursos. Foram feitas uma série de cursos de capacitação online, aplicativos da INDEC, a INDEC disponibilizou uma série de aplicativos para que os cidadãos não precisassem ir até a sede da INDEC para resolver os seus problemas, né? Além de vários outros que já existiam, né, que de alguma forma foram aperfeiçoados e foram colocados à disponibilidade da população. Obrigado, Carlos. Realmente, na verdade, é o que o pessoal está dizendo, que agora começou o século XXI, né? Então, precisamos acelerar tudo isso e colocar na urgência o que já estava programado por um tempo até mais à frente, né? Eu gostaria agora de convidar, então, o Eduardo Kaplan para compartilhar a sua visão sobre as ações e como estamos respondendo aos desafios colocados. Perfeito. Bom, primeiro eu queria parabenizar, eu acho que a cidade de Campinas ela sempre foi uma referência na adoção de novas tecnologias, tanto para melhorar sua eficiência, a gestão dos seus recursos, mas também para entregar melhores serviços, e eu acho que isso sempre foi um objetivo do BNDES, com seus projetos de modernização da administração. Então, foi sempre uma referência e algo que a gente vem também utilizando como casos importantes para a gente avançar. Quando eu mencionei o nosso projeto corporativo de inovação no setor público, a gente estava falando ali no final de
2019, começo de 2020, obviamente como um ponto necessário, mas que agora se torna urgente, que é de fazer essa transformação digital dos municípios, né, fazer justamente que, no mínimo, por exemplo, o cidadão não tem que se deslocar até uma unidade de uma secretaria para ter o seu atendimento, para que o máximo de serviços possa estar digitalizado, né, preservando, enfim, não só saúde, né, não só não saindo, mas também é uma questão de produtividade. Eu acho que tem um valor também muito para muito além da pandemia. Mas eu acho que é um ponto que também, quando o Estado começa a se preocupar com a eficiência, com a produtividade também, o tempo do cidadão, ele começa também a adotar medidas que, por mais que exijam investimentos, também geram retorno, né? Geram melhorias de processo, geram melhorias de produtividade da administração pública, que é algo que deveria ser sempre perseguido. Mas eu acho que também, isso também, o próprio BNDES vem fazendo iniciativas análogas, né? Como, por exemplo, também abrindo um portal do cliente para que o próprio, enfim, empresário ou empresária que queira fazer uma consulta sobre o portfólio de produtos disponíveis, bancos, agentes financeiros que sejam repassadores e conhecer quais são as condições, que ele possa fazer isso também de forma online, né, com a comodidade da sua casa. Mas eu acho que isso é um tema que todos estão se adaptando. Eu fico pensando também que eu acho importante ressaltar que a tecnologia ela tem trazido também oportunidades para o endereçamento ou mitigação da pandemia, também até com métodos não médicos, farmacêuticos, né? Enfim, aqui no Brasil a gente tem uma startup fantástica que vem colaborando com análise de movimento da população dentro das cidades para identificar áreas e pessoas mais propensas a se contagiar, né? Isso tem sido um subsídio muito importante para as secretarias de saúde estaduais e municipais entenderem o comportamento da sociedade e perceberem também riscos que podem estar sendo criados por falta de observação do isolamento, inclusive olhando para territórios específicos, né? Eu também queria ressaltar, como a gente está falando muito de IoT, um caso específico de Barcelona, que ainda está sob uma inovação que ainda está sendo validada, mas acho que é bem promissora, parece que faz muito sentido, que foi a identificação do vírus, não em exames individuais, mas detectando o vírus no resíduo, né, no esgoto. E com isso, antes mesmo das pessoas manifestarem sintomas e irem até algum posto de atendimento médico para fazer uma avaliação e um exame, já era possível identificar a existência de infecções em bairros ou em quarteirões, dependendo de onde os sensores tivessem sido colocados. Então, acho que tem muitas oportunidades que vão avançando. Obviamente que quando a gente fala também de sensores IoT para lidar com pandemia no saneamento, a gente também tem que lembrar que no Brasil isso ainda é um gargalo muito grande. A gente tem um nível de desigualdade no acesso à água tratada e, sobretudo, ao tratamento do esgoto de resíduos também muito grande. Então, para a gente falar também de implantação de novos serviços, a gente tem que falar necessariamente também na agenda de universalização de serviços públicos. Então, eu queria até também fazer uma provocação. Eu também estou aqui trabalhando em home office, como acredito que a maior parte de vocês, e pensar assim, o próprio home office, por mais que seja habilitado por tecnologia e conectividade, também traz impactos para a cidade, né? As pessoas agora não dependem de morar perto do centro, né? Elas podem morar, inclusive, em cidades pequenas no entorno de um grande centro e ainda assim acessar os seus postos de trabalho originais. E isso tem uma implicação urbana muito grande, né? Esse processo de espraiamento, ele é gerado pelo home office, ou pelo menos que é permitido pelo home office, também tem que ser lidado com muito cuidado pelas cidades, né? Sob o risco de perder justamente a massa crítica de encontros de pessoas e de negócios, atividades comerciais, culturais, que dão a vida da cidade, né? Como é que a gente vai pensar o mundo pós-pandemia se a gente simplesmente for tragado pelas tecnologias, pelas tendências, tanto de moradia mais afastada, quanto também de uso mais intensivo de transportes individuais, né? São temas muito relevantes. Obrigado, Kaplan.
Para encerrar esse bloco, eu gostaria agora de convidar o deputado Vitor Lippe para fazer a amarração e colocar aí as ações que estão sendo conduzidas para enfrentar esses desafios. Por favor, deputado. Muito bem. Bom, Kaplan, primeiro eu queria dizer que a crítica aos bancos aqui não foi o BNDES, viu? Vocês são exceção, aí vocês é que estão ajudando muito dos outros bancos que estão na ponta, que no nosso entender, na nossa avaliação, estão deixando muito a desejar. Ao contrário, nós apoiamos o BNDES porque sabemos o compromisso que vocês têm com o desenvolvimento e o financiamento do país. Mas, em relação à questão da importância da tecnologia, nós vimos aí a abordagem muito oportuna da mudança que isso já trouxe imediatamente, né? Se não fosse a internet, se não fosse as novas tecnologias, nós iríamos ter uma crise muito maior. Hoje, uma significativa parte da população está trabalhando no home office. E isso foi algo que foi numa escala tão grande e muito novo ainda. Essa experiência possivelmente fosse demorar para acontecer, mas por conta do necessário isolamento, ela aconteceu muito rapidamente. E como é que as pessoas estão avaliando isso? Eu vi uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, com centenas de empresas cujos funcionários entraram em home office, e olha que questões interessantes, Maurício. 86% das pessoas que estão trabalhando em casa gostariam de continuar trabalhando em casa. Isso é interessantíssimo. Agora, será que foi bom para as empresas, né? Será que foi bom para a produtividade? Bom, há uma avaliação que mostra que 52% das pessoas que estão trabalhando em casa, e que são centenas de milhares de pessoas, dizem que estão trabalhando mais do que trabalhavam antes, mais horas, porque naturalmente que agora elas vão ter que ficar uma hora no trânsito, enfim, né, tem que fazer todo um trajeto demorado, então elas estão se dedicando mais ainda ao trabalho. E olha só que interessante, os gestores, quer dizer, os chefes, enfim, os responsáveis, os líderes, avaliam que houve em mais de 60%, houve uma melhora da produtividade, um aumento da produtividade aí, avaliada, né, como muito positiva por 60% dos líderes. Ou seja, nós deixamos de ter um trânsito pior, né? Nós estamos economizando, vamos dizer assim, né? Deixando mais tempo para as pessoas ficarem em casa, e estamos conseguindo produzir mais. Então, e deixando as pessoas mais felizes, as pessoas estão se sentindo mais próximas da família, estão sentindo que elas têm uma liberdade maior para produzir, para trabalhar. Então, acho que é uma experiência extraordinariamente positiva, que, obviamente, que vai trazer transformações grandes, inclusive no mercado imobiliário, né, nos escritórios, né, nos espaços corporativos das grandes cidades. Isso deverá ter um impacto significativo, porque é bem possível que grande parte dessas empresas continue incentivando o home office. Uma outra questão que eu acho muito relevante, nós estamos falando agora do período da pandemia, é falar do pós-pandemia. O que a tecnologia pode nos ajudar, né? E aí, nós temos uma questão estratégica do país, com o apoio do BNDES, inclusive financiou aí o Plano Nacional de Internet das Coisas, que teve a participação da McKinsey, que é a maior consultoria de tecnologia de informação do mundo, e o CPQD, que está entre os 5 maiores centros de pesquisa do mundo, foi feito junto com 27 instituições aproximadamente, um Plano Nacional de Internet das Coisas. E isso dá um impacto muito significativo na competitividade do Brasil. Há estudos que mostram que nos próximos 4, 5 anos nós poderíamos ter até um aumento próximo de 9% do PIB. Isso ajuda o crescimento do Brasil, ajuda a competitividade do Brasil e ajuda, obviamente, a geração de mais empregos, a geração de mais riqueza para que a gente possa viver melhor. Então, essa é uma questão
estratégica, fundamental, a gente colocar em prática o Plano Nacional de IoT aqui no Brasil, Maurício. E o Plano Nacional de IoT definiu uma série de verticais, ou seja, de prioridades, né, de setores prioritários e também algumas necessidades da gente melhorar o ambiente para que isso aconteça mais rápido, desde a questão da educação digital, da formação de profissionais para trabalhar nesse setor estratégico, que é muito novo ainda, mas também a questão da regulação, a legislação, e depois nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso, e entre outras necessidades, nós temos, inclusive, de melhorar a conectividade do Brasil para que isso aconteça o mais rapidamente possível, porque isso é importante e necessário ao Brasil. Perfeito, muito obrigado, deputado. Com certeza, eu posso falar por mim, mas com todo mundo que eu converso, todo mundo fala que realmente no home office rende mais, trabalha mais, e esses números que o senhor trouxe mostram exatamente isso, que não só nas conversas, mas que realmente tem pesquisa mostrando que está acontecendo. E agora, iniciamos então com os desafios, exploramos um pouco do como estamos respondendo e enfrentando esses desafios. E agora, chegando no último bloco da nossa live, eu gostaria de explorar as perspectivas sobre o cenário pós-pandemia. Se Deus quiser, isso vai acabar. E o que acontece, então? Quais serviços que precisaram se tornar digitais agora, às pressas, ficarão digitais após a pandemia? Quais projetos de cidades inteligentes estão em andamento ou estão planejados que poderiam contribuir mais nessa linha? Nessa mesma visão, quais deveriam ser priorizados? Quais as barreiras que a gente enfrenta na hora de implementar esses projetos de cidades inteligentes? Vou passar, então, a palavra para o Carlos Passos, comentar um pouco esses cenários pós-pandemia no ponto de vista aí da cidade de Campinas, do ponto de vista da administração municipal. Carlos, por favor, a palavra é sua. Acho que está no mudo. Essa questão é bastante interessante, né? Pena que a gente só tem 4 minutos para falar, então vou tentar dar uma pincelada. Talvez a gente possa fazer uma live específica só para falar do assunto, né? Mas o que é interessante é que, como eu já comentei, a gente teve que agir bastante rápido para dar respostas à pandemia, né? E isso até fez com alguns projetos, de alguma forma, ficassem para segundo plano, mas a gente não está parado, não. A gente tem investido bastante, principalmente nas questões de governo eletrônico, aquelas que estão mais sob governança da prefeitura, né, que a gente consegue avançar com mais rapidez, né. Alguns outros projetos também a gente está caminhando com discussões, mas como depende de parceria com terceiros, até alguns projetos têm a ver com concessão de serviços públicos, mas a gente está avançando muito em relação a isso. É importante lembrar, a gente, por ter feito o Plano Estratégico Campinas Cidade Inteligente, a gente já tinha traçado uma rota de transformação digital, né. Então, a gente já sabia exatamente o que precisava ser feito, isso facilitou que a gente pudesse agilizar, né? O que a gente fez mais recentemente, aliás, no ano passado, a gente fez uma adesão ao programa GovBR, né, do governo federal, o que nos traz aí um encaminhamento bastante interessante, que é poder juntar, né, os desenvolvimentos que estão sendo feitos com o município com outras iniciativas da esfera federal, né? Com isso, o que a gente está investindo? A gente está investindo em ter uma plataforma, né? A gente inclusive, já estava fazendo alguns experimentos junto com o CPQD, né, usando a plataforma Dojo para algumas aplicações na área de segurança. Então, a gente está investindo bastante em escolher um caminho ou escolher plataformas que, de fato, a gente possa implantar para cidades inteligentes, né. A gente também tem discutido bastante adotar soluções do tipo SaaS, né, comprar como serviços em vez de comprar licenças de produtos, né. Isso nos dá uma flexibilidade maior para poder migrar ou mesmo facilita a questão da aquisição, né, por você diluir os custos aí no longo prazo, né. A gente também tem feito, nessa integração com o governo federal, a gente está abrindo uma frente que a gente já tinha mapeado no plano estratégico, que não tinha avançado ainda com muita velocidade, mas a questão de você criar o login único, né, entrar em todos os sistemas da prefeitura. A prefeitura hoje ela tem umas 40 aplicações na internet, mais de uma centena de aplicações disponíveis, né?
e cada uma delas é estanque. Então, você tem que ter um login, tem que ter senha, enfim. Então, a gente está criando uma forma de você ter um único acesso, né, e usando como chave aí a questão do CPF, o que facilita bastante, né. Também estamos pensando um pouco na automatização, a parte de robotização, com assistentes virtuais, né. E tem uma coisa que está lá no nosso radar agora para acelerar bastante, é a criação de um balcão digital, né. Em vez de você ter que entrar em vários sistemas, você num lugar só, você conseguir avançar nessas soluções, né. Em relação às limitações, a principal, além da questão da tecnologia, mas a restrição principal é do ponto de vista financeiro, né. A gente já não tinha muitos recursos disponíveis para investimento, e com a pandemia, isso agora, como já foi falado pelos demais aqui, ela se agravou, né, as receitas do município diminuíram, as despesas aumentaram, então a possibilidade de você ter recursos para acelerar esse processo realmente é o principal gargalo, né. A gente já tinha proposto um financiamento para poder acelerar esse processo, uma parceria com o BID, que a gente ainda não conseguiu concretizar, mas em ela dando certo vai trazer um aporte de recursos interessante para a gente poder andar mais rápido, e não só isso, porque ao adotar as soluções, a gente vai contratar isso do mercado, e como Campinas é um mercado tecnológico bastante interessante, provavelmente a gente vai conseguir contratar muita coisa em Campinas e vai injetar dinheiro na própria economia local, né, que nesse momento é uma coisa bastante interessante, né. Nesse sentido também a gente tem buscado recursos, por exemplo, o BNDES tem aberto algumas chamadas, alguns programas, né, esse programa Pilotos da IoT, que o CPQD participou em parceria com várias instituições, inclusive a Prefeitura de Campinas, né, está trazendo para a gente a possibilidade de experimentar outras soluções, né, tendo como base a plataforma Dojo do CPQD e várias outras aplicações que a gente já tinha desenvolvido que pode incorporar, né. Então, são esses um pouco os caminhos que a gente está seguindo, quer dizer, está procurando buscar recursos complementares para poder dar conta de toda a demanda, né, todas as possibilidades que a gente tem para tentar andar o mais rápido possível, né. Gostaria agora de ouvir, então, a opinião do Eduardo Kaplan, do NDS, sobre esse cenário pós-pandemia, como que ele está enxergando esses pontos. Kaplan. Perfeito. Bom, primeiro eu queria só também reforçar aqui o agradecimento pelas palavras do deputado Vitor Lippe, porque, de fato, assim, é um dos grandes entusiastas do tema de conectividade, transformação digital, colaborou muito com o BNDES, o Ministério, durante a elaboração do plano, e, de fato, também é importante reconhecer que as suas críticas, acho que são muito pertinentes, porque houve de fato uma dificuldade para os recursos durante o combate à pandemia chegarem nos clientes finais, e uma das medidas que o BNDES tomou para se adequar e responder a essa dificuldade muito bem colocada pelo deputado foi também fortalecer o Fundo Garantidor de Investimentos, que é um mecanismo que estimula que os agentes financeiros, os bancos comerciais, adotem um pouco mais de risco na hora de conceder empréstimos e, com isso, chegar também a quem mais precisa, as pequenas e médias empresas. Mas voltando aqui ao ponto desse bloco, eu acho que também é importante assim, reforçar os pontos que o Carlos Passo levantou. Eu acho que o BNDES ele tomou muita iniciativa por conta do plano de internet das coisas para estimular experimentos, né? No fundo, nós vemos muitas oportunidades, muitas novas tecnologias surgindo, mas nem sempre validadas na prática para a gente entender quais delas têm viabilidade, quais geram resultados para o cidadão e como que a administração municipal pode se adaptar para fazer o melhor uso dela. Então, esses experimentos que o BNDES vem financiando, pilotos de internet das coisas, e um dos campos é o campo da cidade que está sendo financiado, eles estão trazendo uma série de aprendizados, né, aprendizados experimentais na prática, para a gente entender, por exemplo, como está sendo feito no caso de Campinas, como que novas câmeras conseguem melhorar o sistema de monitoramento e segurança de uma cidade. E, para isso, não se trata apenas de uma tecnologia simples, isolada, se trata da forma como ela é incorporada dentro da administração. Então, aí, de novo, também acho que é importante ressaltar o papel dessa plataforma Dojo, que permite que dados sejam analisados até em tempo real, permitindo uma tomada de decisão, que é, no fundo, aonde o benefício se materializa, né? Com a tomada de decisão tempestiva, baseada em evidências, para gerar uma melhor, por exemplo, segurança pública, no caso de um dos experimentos que está sendo financiado. Mas eu acho que essa é uma forma que a gente pretende que, na verdade, esses experimentos, pilotos, eles gerem aprendizados para que depois se tornem praticamente cotidiano, algo normal
para que outros municípios adotem essas tecnologias e essas práticas de gestão de grandes bancos de dados como parte do seu trabalho cotidiano, normal, e, enfim, que seja inserido nos projetos que o BNDES financia e que pretende financiar. Então, acho que é um ponto muito relevante, fazer experimentos, documentar, compartilhar o aprendizado, ouvir críticas e estar aberto para novos financiamentos. Eu acho que um ponto também que é importante, eu acho que a gente reforçar, é a questão também da mobilidade, né? Como que ela pode estar sendo trabalhada de uma forma a não retornar aos efeitos perversos que a nossa cidade sofriam pré-pandemia. Então, uma das funções, eu acho, da tecnologia também será fomentar, induzir o melhor uso de transportes públicos. Isso não quer dizer que tem que ser em oposição a novos aplicativos, novas soluções, mas pensar formas de conectar isso para que, por exemplo, aplicativos ou scooters, patinetes elétricos sejam elementos, né, de uma rede mais ampla, de um sistema de transporte público, por exemplo, ofertando serviços na última ou primeira milha, mas que tenham também, sejam complementados por um serviço de transporte de ônibus, de metrô, enfim, tudo isso, encontrar esses complementos, eu acho que vai ser também um grande desafio para a gente garantir que as nossas cidades remerjam depois dessa pandemia de uma forma mais sustentável, mais inclusiva, e que também seja também mais tecnológica, que também adapte essas tecnologias para gerar efeitos de uma cidade que também precisa lidar com suas desigualdades, com a sua geração de poluição, e essencialmente com a conectividade, não só virtual, mas a conectividade física de todos os seus cidadãos dentro do seu espaço. Obrigado, Carlos. Agora, então, para encerrar e amarrar todas essas ideias desse bloco, e eu gostaria de convidar, então, o deputado federal Vitor Lippe para fazer a sua exposição, encerrando aqui esse bloco. Bem, Maurício, eu vou contextualizar um pouco mais e vou voltar alguns meses atrás. Nós terminamos o ano passado, Maurício, com um cenário favorável para esse ano. Deveria ser um ano bom para a economia. A expectativa era que nós crescêssemos 3,5% esse ano, com possivelmente a criação de 1 milhão e meio de empregos a mais. Quer dizer, nós estávamos buscando entrar num novo ciclo de crescimento. Por quê? Porque algumas mudanças importantes foram feitas, com a importante participação do Parlamento brasileiro. Queria retomar aqui que há 2 anos atrás nós conseguimos aprovar a reforma trabalhista do Brasil, que reduziu em 80% o valor das ações trabalhistas, em 40% o número de ações trabalhistas, já que nós tínhamos a pior judicialização do mundo, que melhorou um pouco o ambiente de negócio no Brasil. A reforma previdenciária, o ano passado, nós estávamos há 4 anos do colapso total das contas públicas. Foi aprovada a Previdência, que não é fácil, no mundo inteiro nós tivemos dificuldades, em outros países também, mas aprovamos. Então, nós tínhamos um cenário favorável, mas nós ainda temos a lição de casa para fazer. Apesar desse ano a pandemia ter prejudicado muito, nós temos um pós-pandemia, nós precisamos trabalhar bastante para que a gente possa retomar uma agenda positiva do Brasil, para o Brasil voltar a crescer e gerar os empregos que precisa, melhorar o ambiente de negócio, melhorar a competitividade, e entre essas grandes necessidades do país, Maurício, está a reforma tributária. O Brasil, entre os 190 países do mundo, o Banco Mundial avalia o Brasil como o 184 pior sistema tributário do mundo. É um manicômio tributário de um perde-perde que prejudicou muito o país já nesses últimos 30 anos, então nós precisamos recuperar isso, e a questão da reforma tributária é fundamental, e é um compromisso do Parlamento brasileiro de aprovar essa reforma no segundo semestre, o que certamente vai ser muito importante no pós-pandemia. Uma outra reforma é a desoneração do emprego no Brasil. Aqui o custo para as empresas chega a 71% até 100% da folha, quer dizer, o funcionário ganha pouco, fica caro para quem dá o emprego, sendo que no OCDE, por exemplo, é 22%, né? Em muitos países é entre 10% e 15%, aqui é 72% no mínimo. Quer dizer, nós estamos fora, é uma assimetria do Brasil em relação ao mundo, que precisa ser adequada para aumentar a empregabilidade, aumentar
a condição do emprego aqui no Brasil. A outra questão relevante é o Plano Nacional de IoT, que foi dito aqui, uma grande colaboração do BNDES, do CPQD, da McKinsey, de grandes instituições brasileiras. Nós precisamos colocar isso em prática. E é preciso também vencer algumas questões, algumas barreiras regulatórias, como os sensores de IoT, que hoje um sensorzinho que nós vamos ter dezenas de milhões, centenas de milhões de sensores aí no campo, nas cidades, nos prédios, né, nos sistemas de iluminação, nos sistemas de leitura de água, de leitura de energia, dos smart grids, enfim, nos equipamentos inteligentes. Essa conectividade vai exigir milhões e milhões, né, de sensores. E pela legislação brasileira, cada sensor desse é como se fosse um celular. Ele teria que pagar vários tributos, o que é um absurdo, porque custa muito mais caro do que o sensor, além de uma burocracia absurda, sem que pagar uma taxa de instalação, uma taxa de funcionamento anual, e tem que pagar também anualmente Condecine e Fundo Nacional me falta agora a memória, a taxa de apoio à radiodifusão. Então, são 4 tributos que eu fiz, absurdos. Então, nós precisamos atualizar a legislação, porque essa legislação foi feita na época que não existia sensor de IoT. Então, tudo que emite radiofrequência entra nisso, né? E tratar um sensorzinho que custa 50 centavos de dólar com um celular é um absurdo. Então, precisamos atualizar a legislação. Eu sou autor dessa legislação, com apoio do Congresso, já está no Senado, nós esperamos em breve aprovar isso para dar a viabilidade necessária para o crescimento da IoT no país. A outra questão, lei das antenas, outro grande absurdo. Nós dependemos das antenas, vem agora o 5G, que vai precisar 4, 5 vezes mais antenas do que nós temos hoje. Hoje, em média, demora 2 anos para a liberação de um município para autorizar uma antena. A capital, São Paulo, tem 2 anos que não autoriza nenhuma antena, e isso represou centenas de milhões de reais que poderiam estar ampliando em 25% as antenas e melhorando a conectividade de São Paulo. Então, nós também somos autores de uma lei que está no parlamento, nós estamos negociando isso, ver se a gente consegue, inclusive, que o próprio governo apresente algo para urgenciar a aprovação dessa matéria, para que esse prazo máximo seja de 60 dias, né, para os municípios se manifestarem, e aí teria uma autorização provisória para a aprovação dessas antenas. Ou seja, nós não precisamos gastar mais, nós precisamos gastar melhor, quer dizer, nós precisamos usar melhor os recursos, fazer o que precisa ser feito. Tem outras reformas importantes que a gente espera que o parlamento esteja adotando como prioridades do Brasil. Nós estamos entre aquele grupo de parlamentares que sabe o que precisa ser feito, e é muito importante a participação da sociedade cobrando do parlamento aquilo que é essencial para o Brasil voltar a crescer, ser mais competitivo e ter um melhor ambiente de negócio. Muito obrigado, deputado. Infelizmente, o nosso tempo, o papo é bom, o tema é bastante amplo e abrangente, então a gente... E grande, né, Maurício? É um assunto muito grande, né? Nós vamos fazer outras. Mas eu gostaria de reservar, então, agora um tempinho para responder aqui. A gente recebeu algumas perguntas, então eu gostaria de direcionar algumas perguntas para os nossos convidados para atender aí as dúvidas e as questões colocadas pela plateia, porque está nos assistindo. Eu vou começar. Uma primeira pergunta, eu gostaria de direcionar para o Eduardo Kaplan, é a pergunta da Carla França, da Confederação Nacional de Municípios. A pergunta é a seguinte: quais as ações prioritárias para fomentar a conectividade nos pequenos municípios, considerando fatores como baixa capacidade de acessar financiamento, muitas vezes deficiência nos quadros técnicos do município? Kaplan, você gostaria de colocar responder um pouco a essa dúvida, essa pergunta? Claro, será um prazer responder a pergunta da amiga Carla. De fato, o BNDES já vem trabalhando com algumas iniciativas para lidar com o gap de conectividade do país, que se faz, sobretudo, mais presente nas pequenas cidades. Então, de um lado, o BNDES se coloca como um dos maiores financiadores de provedores de acesso à internet, de grandes operadores, e para isso a gente vem colaborando com, agentes financeiros, mas também em grande proximidade com o setor para entender
as melhores formas de a gente disponibilizar condições financeiras para, enfim, provedores, tanto de pequeno porte, que passam por dificuldades, mas que vêm também já conseguindo e são responsáveis atualmente pela expansão de boa parte da conectividade nas pequenas cidades, no interior do país, mas também sempre o BNDES foi um dos grandes financiadores das operadoras de telecomunicações para também lidar com o desafio da expansão da sua infraestrutura. Por outro lado, também o BNDES ele é financiador e se coloca como também um agente muito próximo dos municípios para que também eles próprios sejam capazes de lidar, de conduzir os seus investimentos. E para atender municípios menores que têm pouca capacidade, a gente também vem discutindo em colaboração com municípios, mas entidades municipalistas, e aí eu destaco também a CNM como uma grande parceira nessa discussão, para que o BNDES consiga, em parceria, desenhar não apenas melhores condições financeiras, mas também elaborar e projetos que tenham uma cara um pouco mais simplificada e padronizada, permitindo que municípios que ainda não têm uma capacidade de elaborar esse projeto consiga aderir, consiga incorporar essas diretrizes básicas que seriam necessárias para fazer ações tanto de ampliação de conectividade, quanto também de melhoria da sua gestão, que eu acho que é um elemento habilitador para que no futuro um município pequeno também melhore sua capacidade de investimento em outros serviços. Então, eu queria destacar que essa colaboração com municípios e entidades municipalistas como a CNM é essencial para que a gente avance, mas é um tema crítico que a gente vem tratando com muita prioridade. Obrigado, Kaplan, e obrigado pela Carla, pela pergunta também. Agora, vou passar para a segunda pergunta. Essa segunda eu gostaria de direcionar para o Carlos Passos. A pergunta veio da Kelly Cristina de Aguiar Silva, do Instituto Neymar de Praia Grande. A pergunta é a seguinte: como os gestores públicos podem viabilizar acesso digital para as comunidades mais carentes sem impactar no orçamento? Carlos, você gostaria de colocar? Sim, primeiro cumprimentar a Kelly. Essa pergunta é muito oportuna, né? A gente precisa, não basta a cidade ser conectada se a gente tem exclusão, né? Quer dizer, se as pessoas não conseguem de fato usar essa infraestrutura e se valer daquilo que a cidade dispõe, né? Uma das formas que se tem procurado fazer é disponibilizar pontos de Wi-Fi público, né? Claro que você não consegue disponibilizar o Wi-Fi público na cidade como um todo, né? Em Campinas, em particular, isso é muito difícil, porque a gente tem 400 quilômetros de área urbana na cidade, a cidade tem 800 quilômetros de 400 de área urbana, então espalhar Wi-Fi em 400 quilômetros é uma coisa impraticável, quer dizer, isso não que isso não vá se perseguir, mas é muito difícil de implementar. Então, o Wi-Fi público é um dos mecanismos, né? O que tem se procurado fazer é colocar o Wi-Fi, aqui no caso de Campinas, que pode ser replicado em outras cidades, é colocar o Wi-Fi público onde você tem muitas pessoas passando, então nos terminais de ônibus, aqui na prefeitura, no Paço Municipal também tem Wi-Fi, e algumas praças, né? O que se vê, por exemplo, é que as pessoas ao irem para casa, né, elas passam por um ponto desse, e elas ficam ali próximas usando, e aí com isso elas conseguem ter algum acesso. É claro que isso não resolve todos os problemas, né? Porque, de certa forma, você tem que se planejar, ou tem que estar naquele momento onde tem um ponto de Wi-Fi. Mas isso é a forma mais simples de poder fazer, né? A outra possibilidade, o que a gente está estudando na prefeitura, é fazer com que o acesso aos serviços oferecidos pela prefeitura, eles não sejam tarifados, né? Ou eles não onerem os créditos que as pessoas têm, né? Ou não têm disponível para usar, mas elas possam fazer o acesso sem que, de fato, como tem vários aplicativos que já fazem isso, né? Então é uma possibilidade bastante interessante que, pelo menos, essa questão ela fica equacionada dessa forma. Mas, certamente, o Wi-Fi público é um dos caminhos que pode seguir, né? Obrigado, Carlos, e mais uma vez obrigado, então, a Cristina, a Kelly Cristina, pela pergunta. E agora na verdade, recebemos duas outras perguntas que eu vou tentar juntar numa só, e eu gostaria de direcionar para o deputado federal Vitor Lippe responder. A primeira pergunta veio do Beto Marcelino, lá do iSirius de Curitiba, e a pergunta é: a legislação atual suporta tais mudanças? Eu imagino aqui
quando a gente está falando de transformação digital, tudo que envolve essa questão de dados abertos e o acesso digital, é o que ele está tentando perguntar, se essas mudanças estão suportadas na legislação atual. E já emendando na segunda pergunta, veio do Marcelo Rosa, da BQ1000, lá de Mossoró, e como então aproveitar essa tendência digital para a gente embarcar nisso e realmente não ter mais volta. Vamos em frente nessa questão. Deputado, por favor, gostaria de... Ok. Bom, obrigado. Quero agradecer aí a participação, as perguntas, né? Como essa realmente é uma questão estratégica, vocês sabem que essa questão de IoT é uma coisa bastante nova, os desafios são grandes, né? Mesmo os municípios, eu acho que eles têm que começar fazendo um plano municipal, como fez Campinas, porque senão a pessoa vai se perder, dada a complexidade, porque você precisa ter, primeiro, uma conectividade garantida, precisa estar, né, uma interoperabilidade aí para que essas diversas informações que vêm de diversos equipamentos possam se conectar numa mesma plataforma, precisa ter uma segurança cibernética, que acho que é uma das perguntas, também diz respeito a isso, né? Mas é preciso também ter a segurança, a privacidade dos dados, né? Então, nós temos aí uma legislação em relação a isso, e nós temos essa outra questão, que vamos dizer, como viabilizar isso nos municípios, que aí tem mais um fator complicador para as cidades inteligentes, quer dizer, hoje não é fácil com a legislação, hoje, você contratar isso, porque a lei de licitações, hoje, se você for usar a lei de licitações, que serve para comprar qualquer coisa, né, uma luva, ela tem princípios, ela tem uma orientação, então é difícil você conseguir fazer uma contratação onde você, muitas vezes, a licitação vai ter que botar o menor preço, né, contratar aquilo mais barato, e depois como é que você faz para ampliar isso, né, como é que você faz, porque você vai ter que fazer uma atualização tecnológica, novos serviços, então, quando você faz um contrato e compra um equipamento, né, é muito difícil, por isso que foi dito aqui, que o ideal é você contratar um serviço para fazer isso, ou você ter uma concessão pública, para que esse concessionário possa fazer o que precisa ser feito, e você remunera, mas se você tiver que comprar isoladamente isso, você não vai conseguir, acredito eu que é quase que impossível, com a legislação hoje da lei de licitações, né, a lei 8666, por sinal, eu sou também um dos autores aí da nova lei de licitações, que vai melhorar essa questão, né, mas mesmo assim, existe uma série de entraves aí de ordem legal, típios, inclusive, de compras públicas, que, sem sombra de dúvida, é uma dificuldade para a implantação das cidades inteiras. Então, nós acreditamos que a concessão pública, muitas vezes, através da questão vamos dizer, da energia, né, poderia ser uma boa opção, porque hoje nós temos uma forma de financiamento aí, a contribuição de iluminação pública, que poderia ser uma forma de financiar aí os sistemas inteligentes de energia elétrica, conectando os postes, criando os postes inteligentes, criando uma conectividade, né, porque a conectividade é outro princípio fundamental, por isso que precisa fazer um plano antes. Campinas está certo, tem que fazer um plano, não é falar, eu vou fazer uma cidade inteligente. Primeiro você faz um planejamento muito bem feito, porque senão você vai ter grandes dificuldades no trajeto. Mas eu entendo que, superado essa questão das antenas e também dos sensores de IoT, nós temos uma condição favorável para a evolução das cidades 4.0, da indústria 4.0 e das cidades inteligentes, que obviamente fazem parte desses conceitos aí de IoT. Muito obrigado, deputado. Espero que a gente tenha, a audiência esteja satisfeita, tenha aproveitado bastante da live. O tema é bastante interessante, eu acho que a gente poderia ficar muito mais tempo debatendo, mas, infelizmente, a gente tem uma programação, estamos chegando aí dentro do limite programado, 1h e 15 minutos. Eu gostaria de pedir, então, para cada um, rapidamente,
para fazer se despedir. Já agradeço, já deixo o agradecimento meu do CPQD, da participação de vocês, e em seguida daí eu convido a Sirlene para encerrar a nossa live. Por favor, vamos começar com o Carlos Passos. Carlos, rapidamente, o seu fechamento. Só para fazer um comentário mais geral, bem rapidinho. Na verdade, a gente sabe que esse processo de transformação digital é uma jornada, né? Que a gente sabe onde ela começa e não sabe onde ela termina, porque na verdade ela nunca vai terminar, porque as tecnologias evoluem, as demandas aumentam, né? Então é um processo de transformação. Então a gente tem uma batalha constante para a gente conseguir vencer, né? Então, com isso, eu queria agradecer de novo ao CPQD pelo convite, a oportunidade desse bate-papo. Foi bastante interessante poder interagir com o deputado, com o Kaplan. Acho que foi bastante bacana a conversa, acho que ajudou a gente a entender melhor o problema, né, e poder compartilhar aí o que está sendo pensado, está sendo discutido. Então, obrigado pela participação e parabenizar os colegas pela participação também. Obrigado. Kaplan, por favor, quer fazer suas considerações finais? Claro. Acho que minhas considerações são só um registro, né, que tudo que foi discutido aqui ressalta que a tecnologia ela pode ser muito bem utilizada para dinamizar e valorizar o que a cidade tem de melhor, que é essa diversidade e esses equipamentos e serviços que viabilizam um encontro no território. Então, ela tem sempre que estar orientada para viabilizar o melhor de todas as partes, né, dos consumidores, dos fornecedores, para que, no final da pandemia, todo esse processo de digitalização traga cidades ainda melhores, mais vivas, pulsantes. Então, acho que num dia que está havendo também uma greve de entregadores, é importante também ressaltar que é importante que restaurantes, nesse caso, entregadores e consumidores também sejam beneficiados desse processo de digitalização. Então, acho que é um tema relevante. Eu queria terminar com isso agradecendo a oportunidade, dizer que foi uma honra e um aprendizado também ouvir Casotti, Carlos Passos e o deputado Vitor Lippe, sempre muito bom, enriquecedor também ouvir as suas palavras, e termino por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Kaplan. Então, deputado, por favor, mais uma vez agradeço a presença e queira conduzir aí nas suas considerações finais. Bom, sempre dizer do nosso respeito e da nossa admiração pelo trabalho do CPQD, né, do nosso orgulho, na verdade, de acompanhar vocês. Eu sempre que posso dou uma passada aí, porque isso renova o nosso entusiasmo de mostrar a força que o Brasil tem. O BNDES, a gente espera que o BNDES esteja cada vez mais forte, porque é um banco estratégico para financiar o que precisa ser financiado no Brasil. Campinas, parabéns aí pelo trabalho de vocês, né? A gente sabe da luta dos municípios, eu já estive nos municípios também, o momento é difícil, mas nós temos certeza que mesmo nas crises a gente aprende e muitas vezes a gente sai ainda mais forte. A gente acredita no Brasil, confia no Brasil, sabe que nós temos um potencial fortíssimo de crescimento, e a gente sabe que o IoT, mais do que uma oportunidade, é uma necessidade, porque isso reduz custos, isso melhora a eficiência, isso melhora a produtividade, isso melhora a capacidade da gente competir no mundo, de exportar, de gerar mais empregos, de melhorar os serviços públicos, enfim, de melhorar o nosso agro, as nossas indústrias. Então, nós só temos a ganhar e temos que acelerar esse processo, sem sombra de dúvida, de digitalização, que é muito importante para a sociedade e é um fator estratégico, né, para a competitividade do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tenho certeza que um tema desse é de dias, não é de horas, né, de minutos. Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Temos uma agenda positiva para defender lá em Brasília e a gente espera que o mais rapidamente possível a gente vá voltando à normalidade do país. Muito obrigado, deputado. Olha, foi uma honra participar e conduzir esse debate com vocês, que são realmente conhecedores e agregaram muito, aprendi muito. É sempre bom esse debate, olhar esses pontos de vista diferentes, sob óticas diferentes, do que está sendo feito nas várias instâncias aí, nas várias instituições, e realmente para promover e melhorar as condições aqui no Brasil, que eu concordo, a gente tem tudo para sair dessa e sair melhor. Então, agora, estouramos o nosso tempo, eu gostaria de convidar, então,
Mais uma vez, agradecer a vocês, mas convidar a Sirlene para encerrar essa nossa live. Sirlene. Bom, eu já anotei aqui, deputado, já estamos aqui com umas ideias aqui para uma próxima, hein? Realmente acho que tem assunto para muito, hein? Já anotei. Eu me comportei bem no horário, hein? E todas as vezes eu falei igual os outros que não são políticos, né? Obrigado pela confiança. Olha, parabéns, nota 1000. Olha, muito obrigada. Eu acho que, como o Maurício já disse bem, acho que foi um momento aí de aprendizado. Eu, em especial, e acredito que toda a nossa audiência aqui, fiquei muito feliz com muitas coisas que a gente ouviu. De repente, a gente está no meio de um contexto, né? A gente acaba, às vezes, dando mais peso para as coisas que não são tão boas, né? Que estão acontecendo. Mas a verdade é que também a gente tem aí muitas oportunidades e muitas coisas boas também estão acontecendo, né? Aquela famosa transformação digital que passamos anos planejando, de repente ela está aí, né, gente? É claro que tem muito a fazer, como disse bem o Carlos Passo, é uma jornada, é uma longa jornada, mas sem dúvida nós vamos estar caminhando aí muito para frente depois deste momento. Então, mais uma vez, aqui em nome do CPQD, muito obrigada, foi uma honra ouvi-los. Obrigada por aceitarem o nosso convite, obrigada por compartilhar aqui conhecimento, experiências e opiniões tão importantes. Obrigada a todos vocês, Carlos Passos, Eduardo Kaplan, deputado Vitor Lippe, muito obrigada. Foi uma honra tê-los aqui, viu? Muito obrigada. E a vocês todos aí que estiveram conosco, nos ouvindo durante esse tempo, muito obrigada pela participação. E eu aproveito aqui para convidá-los para a nossa próxima live, que será na próxima quarta-feira, sempre no mesmo horário, às 17 horas. E o nosso tema também muito legal da semana que vem. O tema é blockchain, o papel da identidade descentralizada no novo cotidiano. Inscrevam-se, contamos com a presença de vocês, ok? Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Tchau. CPQD. O que esse nome lembra você? Provavelmente você respondeu inovação ou tecnologia, não é mesmo? Afinal, inovar é o que a gente faz há mais de 40 anos. Tanto que, se você olhar bem de perto, tem um pouco de CPQD em todo lugar. Quer ver? Se eu preciso falar com uma loja, sou atendido por um robô que ajudamos a criar. E ele entende tudo que eu falo. Olha só. Qual a data de vencimento do meu boleto? Quando ele transforma isso nisso aqui, é tecnologia nossa. Seu boleto vence no dia 21. Nós também ajudamos a fazer com que tudo isso funcione do mesmo jeito, por telefone, no chat, no Facebook e por SMS. Quando o CPQD transforma todo esse atendimento em texto, a loja pode extrair informações muito importantes para que ela esteja sempre melhorando. Bom, agora que eu já falei com a loja, eu posso fazer minhas compras com tranquilidade. Afinal, com a solução do CPQD, é possível identificar e prevenir transações que eu não autorizei. E outra, para finalizar minha compra pelo celular, eu precisei da cobertura de internet, não é mesmo? Pois é, com a nossa tecnologia, a minha operadora sabe exatamente onde tem cobertura ou não. Quer saber onde mais tem CPQD? Quando estou no meu carro e pago o estacionamento ou o pedágio automaticamente, é a nossa inovação que faz com que essa transação seja cobrada corretamente. E no trabalho? Será que os gastos com telecom estão sendo bem investidos? Simples. Os especialistas do CPQD dão a resposta. Outra preocupação. Será que a operadora de saúde que foi contratada está preparada para combater perdas e desperdícios? Com tecnologia, elas podem fazer auditorias inteligentes. Que empresa não precisa inovar? Com a gente, você aproveita as tendências das tecnologias mais recentes com soluções feitas para o seu negócio. E quem vai testar seus novos produtos e validar a conformidade? Você já sabe. Sem contar que também estamos dando o maior apoio ao uso de internet das coisas com uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode experimentar. Isso é CPQD. E tudo isso é possível porque buscamos ser protagonistas nas tecnologias que podem transformar o mundo. Apostar na tecnologia é estar conectado. Vem com a gente. Conecte-se ao novo.